Alô, alô, alô. Fala, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozencast. Aqui a gente vai falar sobre a anestesia, sobre a oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria, talvez um pouquinho sobre medicina, mas hoje o tema é Remimazolam e por que ele vai ser tão disruptivo nas cirurgias oftalmológicas. Fica com a gente. O que é esse tal de Remimazolam ou Bifavo? Essa medicação é um filho híbrido do midazolam com remifentanil. Essa é a forma mais simples de explicar, mas na realidade, como é que a gente explica o que é o remimazolam? O remimazolam é um benzodiazepínico de ação ultra curta que é metabolizado por esterases plasmáticas, notadamente a CES1. Por que ele é tão importante? Por que ser metabolizado por esterases plasmáticas faz dele tão melhor do que o midazolam e o propofol, que são metabolizados no fígado? Porque o tempo de meia-vida contexto sensitivo, que é o tempo de meia-vida que essa droga permanece no corpo, finalizada a infusão, é praticamente fixo, 6 a 7 minutos. E no contexto em que a gente está falando de cirurgias muito rápidas, esse é um tempo ótimo. Ah, mas o propofol também é muito rápido. Mas o propofol vai ter outros inconvenientes. O propofol ele tem uma taxa maior de apneia, ele tem uma taxa maior de hipotensão. Foi publicado um estudo agora em março na Minerva Anestesiológica comparando o propofol com o remimazolam. E o resultado foi índice muito menor de hipotensão favorecendo o remimazolam. Então, o fato dele não ser metabolizado no fígado traz vantagens de tempo de ação e o fato dele não ser o propofol faz com que ele tenha uma taxa menor de depressão clínica geral do seu paciente. Estudos com bis. A gente tem um estudo relevante com esteroscopia, com 17 pacientes, era um estudo pequeno, comparando a sedação clínica associada a um valor de índice bispectral correspondente. Todos os índices mostram que para o mesmo nível clínico de sedação, associado também a não formação de memória durante o ato operatório, todos os pacientes que utilizaram remimazolam tiveram um índice bispectral mais alto do que os pacientes que utilizaram propofol. Amnésia sem inconsciência. Um estudo de um questionário de Bryce, utilizado 723 pacientes, relataram que 76% desses pacientes não formaram memória intraoperatória, mesmo estando alertas durante o procedimento. Um estudo japonês foi um pouco além, mostrando que mesmo sem flumazenil, a maior parte dos seus pacientes não formaram memória no intraoperatório. Em relação ao delírio, esse tema é um pouco controverso. Foi feito um estudo com 320 casos de pacientes ortopédicos comparando remimazolam com propofol, que mostrou os dois com índices de delírio baixo, sendo o remimazolam um pouco acima, mas essa diferença foi considerada não estatisticamente relevante. Além disso, foi feita uma meta-análise com 11 estudos retrospectivos, que mostrou, inclusive, que a incidência de delírio com remimazolam era até um pouco mais baixa do que a do propofol, mas esse também deu uma diferença não significativa, ou seja, foi encontrada uma não inferioridade do remimazolam em relação ao propofol quando você fala de incidência de delírio. Então, as maiores diferenças do remimazolam para o propofol foi incidência de delírio semelhante, índice de amnésia proporcional a um grau de sedação menor, mais positivo para o remimazolam, ou seja, o remimazolam faz amnésia com paciente com grau de sedação menor,
uma variação da pressão arterial menor no remimazolam, ou seja, o propofol faz a pressão cair mais, e como o remimazolam é um poliofilizado, você vai diluir ele com soro fisiológico, geralmente, e não precisa do mesmo conservante que o propofol tem, a dor à injeção é nula, o que é um incômodo crescente com o propofol. Temos, entretanto, uma maior incidência de movimento intraoperatório inadvertido e soluço com remimazolam. Posso misturar o remimazolam com outro benzodiazepínico? Não, vou fazer aqui um pouco de diazepam só para deixar o paciente mais tranquilo. Não é recomendado. Se você vai usar o remimazolam para o seu paciente para ele ir embora mais cedo para casa, não faz sentido você utilizar outro benzodiazepínico. Posso utilizar com remifentanil? Aí sim. Aí a gente já está falando do futuro padrão ouro para cirurgia oftalmológica. Usar o remifentanil com remimazolam, de preferência guiado com bis. Já tem estudo associando remifentanil com remimazolam, mostrando que essa associação diminui a dose de cada um que você pode fazer no seu paciente. Finalizando, fiz superdosagem do remimazolam, usei uma dose maior do que eu deveria ter utilizado e agora meu paciente está lá induzido com remimazolam. O que eu faço? Flumazenil, ainda com o adendo de que o seu remimazolam vai ser metabolizado rapidamente pelas esterases plasmáticas e ele vai durar menos tempo do que o seu flumazenil, o que era um incômodo quando você usava o flumazenil no midazolam, no diazepam, que o paciente lá mais tarde ele voltaria a ter sonolência. E agora, o que está faltando? Se inscreve no canal, dê o seu like, acompanha a gente no Spotify, se você estiver no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, procura no TikTok, entra no nosso site, clica em Saiba Mais, assina a nossa newsletter lá no LinkedIn, olha só quanto a gente está multiplataformas. Um enorme, gigantesco abraço. Tudo de bom.